Bom dia, pessoal. Dormi bem, acordei bem. Vamos ver o que Deus prepara para nós hoje. Ontem eu não vendi nada. Sabe o que é não vender nada? Não vendi nada, não recebi nada lá no brechó. Mas nós sabemos que cada segundo, cada minuto de vida é uma surpresa que Deus faz pra gente, não é verdade? E nós estamos aqui no livro de Juízes, que é o Antigo Testamento. Nós começamos a aprender mais de Deus, do poder de Deus, de como Deus reage, vendo, né, o que Deus fez com o povo de Israel, com o povo que cultuava outros deuses. E você vai ver nos vídeos anteriores, vendo, porque Deus não muda, gente, Deus é o mesmo. Deus gosta de ser glorificado, exaltado, amado. Deus gosta que toda a nossa adoração seja somente dele o tempo todo. Então, vamos ler aqui Juízes 7. Juízes 7. Deixa eu ver. Juízes 7, versículo 8. Então, Jerubal, isto é, Gideão, e todo o povo que estava com Gideão, se levantaram cedo e acamparam junto ao poço de Arode, enquanto o acampamento de Midian estava ao norte de Gideão, junto à colina de Moré, no vale. Versículo 2. Jeová disse então a Gideão: Gideão, agende demais com você, hein? Para eu entregar Midian nas tuas mãos, hein? Tem muita gente com você, nós já lemos isso. Então, nós estamos no capítulo 8, versículo 1. Os homens de Efraim disseram-lhe então: O que foi isso que você fez? Por que não nos chamou quando foi lutar contra Midian? E discutiram fortemente com Gideão. Versículo 2. Mas Gideão disse: O que foi que eu fiz em comparação com vocês, o que vocês fizeram? Não são as sobras de Efraim melhores do que a colheita de uvas de Abiezer? Versículo 3. Foi nas mãos de vocês que Deus entregou Oreb e Zeeb, os príncipes de Midian, e o que eu fiz em comparação com vocês, hein? Quando ele disse isso, eles se acalmaram. Versículo 4. Então Gideão chegou ao rio Jordão e atravessou o rio Jordão. Gideão e os 300 homens que o acompanhavam estavam cansados, mas continuaram perseguindo os inimigos. Versículo 5. Por isso, Gideão disse aos homens de Sucote: Por favor, homens de Sucote, deem pães aos homens que me acompanham, pois estão cansados e eu, Gideão, estou perseguindo Zeba e Zamuna, os reis de Midian. Versículo 6. Mas os príncipes de Sucote disseram: Gideão, por acaso Zeba e Zumuna já estão em seu poder, Gideão, para que tenhamos de dar pão ao seu exército? Versículo 7. Gideão respondeu: por causa disso, quando Jeová entregar Zeba e Zamuná nas minhas mãos, darei uma surra em vocês, com os espinhos e os abrolhos do deserto. Versículo 8. E dali, Gideão subiu a Penuel e fez o mesmo pedido. Mas os homens de Penuel lhe deram a mesma resposta que os homens de Socote. Você já venceu eles para a gente ter obrigado a dar pão para os seus 300 homens? Hein? Não, não vou dar não. Versículo 9. Por isso Gideão também, e por isso ele disse também aos homens de Penuel. Gideão disse: Quando eu, Gideão, e meus 300 homens voltarem em paz, demolirei esta torre de vocês. Não quer dar pão pra gente, já com fome, com sede. Versículo 10. Zeba e Zamuna estavam em Carcor com seus exércitos, cerca de 15.000 homens contra 300 homens de Israel. Esses eram todos os que tinham restado do exército inteiro dos orientais, pois 120.000 homens armados com espadas tinham sido mortos. Versículo 11. Gideão continuou subindo pelo caminho dos que moravam em tendas, ao leste de um lugar chamado Noba e Jobeã, e atacou os acampamentos que estavam desprevenidos. Versículo 12. Quando Zeba e Zamunã fugiram,
Gideão perseguiu e capturou os 2 reis midianitas, Zeba e Zumuna, deixando todo o acampamento em pânico. Versículo 13. Então Gideão, que era filho de Joás, voltou da guerra pela subida de Heres. Versículo 14. No caminho, Gideão capturou e interrogou um jovem de Sucote. E o jovem deu por escrito os nomes dos príncipes e dos anciãos de Sucote, que eram no total 77 homens. Versículo 15. Então Gideão foi até os homens de Sucote e disse: Aqui estão Zeba, o rei de vocês, e Zamuna, por causa de quem vocês zombaram de mim, dizendo: Por acaso Zeba e Zumuna já estão em seu poder, Gideão, para que tenhamos de te dar pão e dar pão aos seus homens exaustos? Versículo 16. Então Gideão pegou os anciãos da cidade e com espinhos e abrolhos do deserto deu uma lição nos homens de Sucote. Nossa Senhora, deu uma surra neles. Versículo 17. Também Gideão demoliu a torre de Penuel e matou os homens da cidade de Penuel. Versículo 18. Então Gideão perguntou a Zeba e a Zumina: Como eram os homens que vocês mataram em Tabor, hein? E Zeba e Zumina responderam a Gideão: Eles eram como você, Gideão. Cada um deles parecia filho de um rei. Versículo 19. Então Gideão disse: Eram meus irmãos. Eram filhos da minha mãe. Tão certo como Jeová está vivo, se vocês tivessem poupado a vida deles, eu não teria de matar vocês. Versículo 20. Então Gideão disse a Jester, seu primogênito: Vamos, mate-os. Mas o jovem Jeter não puxou a espada. E o Jeter ficou com medo, pois ainda era muito jovem. Versículo 21. De modo que Zeba e Zamuna disseram: Matemo-nos você mesmo, pois você, Gideão, é um homem que é julgado pela sua força. Portanto, Gideão matou Zeba e Zumuna e pegou os enfeites em forma de meia-lua que havia no pescoço dos camelos deles. Versículo 22. Mais tarde, os homens de Israel disseram a Gideão: Gideão, reine sobre nós, seja nosso rei, tanto você como seu filho e seu neto, pois você nos salvou das mãos do povo de Midian. Versículo 23. Mas Gideão disse ao povo de Israel: Eu, Gideão, não reinarei sobre vocês, não, povo de Israel, nem meu filho reinará sobre vocês. Jeová é quem reinará sobre vocês. Versículo 24. Gideão acrescentou ainda falando mais: Vou-lhes fazer um pedido, que cada um de vocês, povo de Israel, me dê do seu despojo uma argola para o nariz, pois os ismaelitas usavam argolas de ouro para o nariz, que hoje em dia, né, tem muitas pessoas que usam argola no nariz, usavam também antigamente. Versículo 25. E o povo de Israel disseram: Certamente as daremos a você, Gideão. Então estenderam uma túnica, e cada homem lançou na túnica uma argola para o nariz tirado do seu despojo. Versículo 26. O peso das argolas de ouro, prata, para o nariz, pedidas pelo Gideão, foi de 1,700 ciclos de ouro, sem contar os enfeites em forma de meia-lua, os brincos, as roupas de lã roxa usadas pelos reis de Midian e os colares dos camelos. Versículo 27. Gideão usou aquele ouro para fazer um éfode e o expôs na sua cidade, em uma cidade chamada Ofra. E todo esse povo de Israel cometeu prostituição espiritual ali em Efra, com o éfode que Gideão construiu. E Gideão serviu de laço, e ele serviu de laço para Gideão e para sua casa. Quem que serviu de laço? Ali, o éfode que ele construiu. Versículo 28. Assim, Midian foi subjugada diante dos israelitas, e eles não os ameaçaram mais, e a terra teve descanso por 40 anos nos dias de Gideão. Versículo 29. Então Jerubal, que era filho de Joás,
voltou para sua casa e permaneceu ali na sua casinha. Versículo 30. Gideão se tornou pai de 70 filhos. Você ter 70 filhos? Olha o que Deus fez. Deu Gideão 70 filhos. Pois teve muitas esposas, Gideão. Deus deixava ter muitas esposas. Versículo 31. Sua concubina, em Siquém, também lhe deu um filho, e ele chamou o filho de Abimeleque. Versículo 32. E Gideão, que era filho de Joás, morreu numa boa velhice, e foi enterrado no túmulo de Joás, seu pai, na cidade chamada Ofra dos Abiesritas. Versículo 33. Logo depois da morte de Gideão, o povo israelita voltaram a cometer prostituição espiritual com os Baalins e designaram Baal-Berite como seu Deus. Prostituição espiritual. Eu cultuo o Deus Pai de Jesus. Não sei como você o chama. Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exércitos. Eu sei que ele é dono desse céu todo. Você vai cultuar um outro Deus que não seja ele. Então é prostituição espiritual. Versículo 34. Os israelitas não se lembraram de Jeová, o seu Deus, que os havia livrado das mãos de todos os inimigos ao redor deles. Versículo 35. Nem demonstraram amor leal para com os da casa de Jerubal, isto é, da casa de Gideão, em retribuição por todo o bem que Gideão havia feito ao povo de Israel.